Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai Ben Yehudá, e este é o programa Or Techuvá, Luz para o Retorno. Retorno às raízes, à fé judaica do primeiro século, a pessoa de Yeshua, judeu, que viveu, cumpriu a Torá e que andou segundo os princípios do nosso povo. Esta é a techuvá que nós estamos dando a você a oportunidade de fazer. Em nosso programa de hoje, eu quero continuar falando sobre, eu dizia no programa anterior, a respeito de Paulo, dos demais apóstolos, frequentando as sinagogas e sempre presente nas sinagogas, e o tema em discussão nas sinagogas fora ali de Israel, né, na diáspora, sempre era Yeshua como Messias. E a gente viu no caso aí lá no capítulo 17 de Atos, que o roche da sinagoga, chamado Crispo, você tem ele aqui no capítulo 18, versículo 8, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Está vendo? Por que tinha o batismo? Para a remissão de pecados. E a gente explicava também que a única coisa que interessava para os apóstolos era isso: anunciar Yeshua e batizar as pessoas que criam. No caso, a gente comentou no programa anterior que Paulo pega aquele casal de judeus de Corinto, que haviam crido em Yeshua, vai para Éfeso, deixa aquele casal ali em Éfeso, vai para Jerusalém, e aquele casal passa a frequentar a sinagoga de Éfeso. Mas como assim? Se eles criam em Yeshua, como é que eles foram atrás de uma sinagoga? Sim, porque é tudo que o judeu precisava e precisa. É só crer e passar pela Tevilá, aprender, obviamente, os ensinos de Yeshua, e pronto. Então era possível que Priscila e Áquila servissem a Deus ali, naquela sinagoga, crendo em Yeshua. Era possível. Tudo que aquele casal fazia ali era ficar quieto, não se expor, para não arrumar contenda, mas crendo em Yeshua. Isso não diminuiria em nada o seu judaísmo, a sua obediência à Torá. Pelo contrário, eu acredito que Priscila e Áquila, ali dentro da sinagoga de Éfeso, se destacavam muito mais do que os demais, porque eles tinham a Torá no coração, eles tinham a nova aliança. Então, eles eram melhores judeus ali, de conceito ali dentro daquela sinagoga. Tanto é que quando Apolo chega ali, Apolo tendo conhecimento somente do batismo de João, Apolo chega naquela sinagoga, Priscila e Áquila leva ele para casa e lhe expõe mais pontualmente o caminho de Deus. Então aquele casal não regrediu espiritualmente pelo fato de estar congregando na sinagoga. Paulo nunca ensinou. Imaginemos nós se Paulo tivesse dito para Priscila e Áquila: olha, vocês não podem voltar mais para a sinagoga, viu? Vocês creem em Yeshua agora, aceitaram Yeshua, passaram pela Tevilá para perdão de pecados, agora vocês não devem mais estar indo na sinagoga, não, porque eles vão tirar vocês do caminho. Não. Paulo nunca ensinou nada disso. Paulo frequentava as sinagogas. A sinagoga cresce em Yeshua, pronto, estava tudo certo. Ele não veio fundar uma nova religião, nada disso. Então, a gente quer falar hoje um pouco, dar para vocês algumas passagens onde a gente vê que partiu do próprio Yeshua. Nós temos aqui em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 35, que diz o seguinte: e falando Yeshua dizia, ensinando no templo, como diz os escribas que o Mashiach é filho de Davi? Onde que Yeshua estava ensinando? Yeshua estava ensinando no templo.
Yeshua não mudou de religião. Marcos 14, 49. Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Lucas 19, 47. E todos os dias ensinava no templo. Ensinava o quê? A Torá, a justiça, a obediência, servir melhor a Deus, colocar a Torá no coração. Não adiantava oferecer sacrifícios contínuos e desobedecer a Deus. E Yeshua ensinava isso nos templos, no templo, aliás, nas sinagogas. E de dia ensinava no templo. À noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Lucas 21, 37. O capítulo 24, 53 diz: estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, onde que Yeshua ensinava? De noite se retirava para o Monte das Oliveiras, mas durante o dia ele ensinava no templo. Então, qual é o problema? Quem é que admite, quem é que pode dizer que Yeshua fundou uma nova religião? Não. E se Yeshua ensinasse errado, Yeshua não teria o destino que teve. Claro, o destino que Yeshua teve foi trágico, que ele foi entregue por alguns líderes do nosso povo nas mãos de Roma, dizendo a Roma que ele podia ser um subversivo, que ele podia... Agora, como é que Yeshua podia ser um subversivo se ninguém creu nele? Vocês já viram algum subversivo que seja considerado subversivo, mas que ninguém acredita nele? Então não é subversivo. Yeshua foi considerado subversivo pelas autoridades judaicas, por algumas delas, obviamente, não por todas. José de Arimateia, por exemplo, Nicodemos, eles não viram Yeshua como subversivo, como um perigo até contra Roma, não viram. E ele não era. Mas por que ele preocupou? Porque ele estava ganhando todo o povo. Quando ele, logo após a ressurreição de Lázaro, a preocupação daqueles líderes aumentou e muito. Todos crerão nele. Se nós não tomarmos alguma providência, não fizermos alguma coisa, todos crerão nele. Então, por isso, Yeshua foi levado a Roma, entregue por algumas autoridades do nosso povo a Roma, para ser morto por Roma, mas o argumento era esse: ele pode prejudicar o governo de César, ele pode virar a nação contra César. Mas por quê? Se aquelas autoridades do nosso povo ali tinham condições de matar a Yeshua, e matar a Yeshua por quê? Por transgredir a Torá. Não é assim que as pessoas creem hoje? Que Yeshua transgrediu a Torá, que Yeshua veio jogar por terra a Torá, os ensinamentos da lei? Se Yeshua tivesse ensinado 1 milímetro contra a Torá, Yeshua não seria entregue a Roma, seria morto em casa, por apedrejamento, por transgredir a Torá. Mas até o próprio Pilatos disse que não achou culpa nele. Nem o próprio Pilatos não achou culpa em Yeshua. Então Yeshua nunca transgrediu, nunca ensinou contra a Torá. Então ele tinha liberdade para ir no templo, para ensinar, porque o que ele ensinava era incontestável. Ninguém podia rebater a Yeshua. Ninguém. Porque ele ensinava de acordo com a Torá. E isso
fazia com que muita gente crescesse nele. Eu falava em programas anteriores que na era apostólica, uma multidão de sacerdotes se uniu à fé. Por quê? Porque a congregação de Yeshua seguia a Torá melhor do que os demais. Então os sacerdotes se uniam àquele povo ali. Era um povo mais obediente. Então o que Yeshua ensinava no templo? A Torá? Claro, óbvio. O temor a Deus, a obediência. Em João, Evangelho de João, a gente leu Lucas. João 7,28 diz o seguinte: clamava, pois, Yeshua no templo, ensinando e dizendo. João 10,23. E Yeshua passeava no templo, no alpendre de Salomão. O que Yeshua estava fazendo lá? Se Yeshua tivesse fundado, criado uma nova religião, ele não estaria mais atrás de templo. E como eu disse, ele teria sido morto. E aí, pelo seu povo, nós sabemos que Yeshua foi morto pelos romanos. As atrocidades que fizeram, a maneira com que eles trataram Yeshua, foi a maneira gentílica de Roma. Ele foi entregue, sim, pelos nossos líderes. Não podemos inocentá-los. Mas quem fez as atrocidades contra Yeshua foi o povo gentil, que hoje sai tranquilo aí, como jogando a culpa no nosso povo. Se não achou culpa nele, por que matou ele? Não é verdade? Nós temos depois, no livro de Atos, nós vamos também aproveitar para ler aí alguns versículos com vocês. Em Atos capítulo 2, 46, agora já era a congregação de Yeshua. Yeshua já tinha morrido, aparecido aos seus discípulos, ressuscitado, já tinha ido aos céus, assumir lá o lugar na presença de Deus, de nosso sumo sacerdote, de nosso intercessor, de nosso mediador. Ele já tinha ido para lá assumir essa posição. Então, veja o que está escrito. E perseverando unânimes, olha, os discípulos de Yeshua e os apóstolos, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha só, todos os dias no templo, gente. Todos os dias no templo. Por que os seguidores de Yeshua estavam todos os dias no templo? Porque Yeshua não estabeleceu nenhuma outra religião. Continue conosco.